Igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir comigo. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém? Quando Paulo escreve aos Romanos sobre esse capítulo 12, ele exorta o povo para que apresente ao Senhor como um sacrifício vivo, como um templo do Espírito Santo, como morada de Deus. Nós louvamos o hino aqui hoje falando que nós queremos ser a morada do Senhor, queremos ser o sacrifício perfeito, o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Deus não habita em quatro paredes. Quando nós chegamos aqui, o Senhor se faz presente. Mas quando você vai embora, isso aqui fica guardado pelos anjos, mas o Espírito Santo não fica aqui dentro. O Espírito Santo não fica aqui nessa parede, nesses bancos, porque o Espírito Santo habita onde Ele é convidado a entrar. Ele está onde nós permitimos que Ele entre. Por isso em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus não entra sem ser convidado. O Espírito Santo não está onde não é bem-vindo. Nós mesmos, como seres humanos, temos a sensibilidade de perceber quando nós somos bem recebidos numa casa. Não é verdade? Quando você é bem recebido em um lugar, quando você, ainda que receba bem, porque sabe que você vai embora também, mas você sabe que está sendo bem recebido para aquele momento. Mas quando você não é bem recebido, você já se retrai. Uma visita que você foi fazer e queria ficar ali 1 hora, 2 horas, você resume ela em 5 minutos, 10 minutos, já arruma um pretexto para ir embora, ou que precisamos sair e tal. Não é verdade? Assim é o Espírito Santo, ele sabe onde ele é bem recebido. O Espírito Santo sabe onde ele é adorado. O Espírito Santo, ele tem interesse, meu irmão, em celebração. Ele tem interesse em santificação. Ele não tem interesse em festas, em movimentos simplesmente para atrair os olhos do homem. O Espírito Santo tem interesse onde há movimento para atrair os olhos de Deus. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, não é entretenimento. Ele precisa ser avivamento. A presença de Deus na nossa vida precisa ser algo que venha mexer em primeiro lugar com Deus, com o coração de Deus, com os olhos de Deus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, percorrendo a busca de um justo. Então Deus está à procura, como diz em João capítulo 4, que Deus procura a tais adoradores. Está escrito em João, capítulo 4, versículo 23, já chegou a hora em que Deus procura tais adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Deus procura. Procurar, você não procura com o ouvido, você procura com os olhos. Você não procura uma dracma perdida para ver se encontra com o ouvido. É melhor você abrir os olhos que você vai encontrar assim Deus sobre a nossa vida. Deus, ele procura com os olhos. Deus contempla com os olhos. Deus contempla, meu irmão, um coração, e ele sabe muito bem, porque os olhos dele, a Bíblia diz, são como chama de fogo. E ele sabe cada necessidade de cada coração. O que Deus quer na nossa vida a cada dia é um avivamento, não entretenimento. O entretenimento pode passar. O entretenimento, aquele momento, vai satisfazer a carne, mas a alma vai ficar vazia, vai continuar vazia no dia seguinte. Vai satisfazer a carne,
mas a ansiedade, a alma vai estar vazia. E quando nós procuramos o entendimento de fazer a vontade de Deus, procuramos o entendimento de começar a deixar os costumes antigos, de começar a deixar os pensamentos antigos, deixar a lei, onde muitas vezes é colocada por muitos, e começamos agora a entrar na vontade de Deus, na plenitude da graça de Deus, o nosso entendimento começa a mudar. Onde você for, você vai continuar sendo homem de Deus. Onde você for, você vai continuar sendo mulher de Deus. Onde você colocar a planta dos pés, o chão treme. Você vai incomodar os lugares que você pôr os pés. Você vai incomodar, vai constranger o pecado sair do seu caminho. Quando você começa a renovar o seu entendimento, você começa a não ser guiado por vista, mas guiado por fé. Quando Paulo diz assim, renoveis o vosso entendimento, eu quero falar, meu irmão, que muitas vezes a sua bênção está presa, porque você está preso ao passado. A sua vitória está presa, porque você se condena o tempo todo, e querendo voltar ao passado, trazer as coisas injustas, e as coisas que podem atrasar a bênção da sua vida, que podem diminuir o seu entendimento. Colocar a sua visão míope. Eu convido você nessa noite para não começar a dar ouvido àquilo que não é bênção na sua vida. Comece a filtrar aquilo que você ouve. Comece a pedir a Deus para cegar os seus olhos para aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Veja, meu irmão, de onde está a fonte que está te orientando. Veja a fonte. Não adianta falar bonito e nem falar da palavra de Deus, isso é conversa. A palavra de Deus tem efeito na vida daquele que tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o diabo conhece muito bem a palavra. O diabo conhece quem é Jesus. O diabo também é crente. A Bíblia diz que ele crê que Jesus é o Filho de Deus e estremece. Amém? Quando nós temos uma visão em Deus, as coisas para trás, elas vão ficando para trás. E não adianta nós queremos recorrer àquilo, já mudou. Como diz o popular, a fila anda. Não é verdade? Se o seu ideal hoje é algo novo na sua vida, comece a esquecer o passado. Se você hoje tem um ideal, um projeto, um plano novo na sua vida, comece a largar o passado. O seu passado precisa ser hoje como testemunho da vitória de Cristo, e não como troféu para Satanás. O seu passado hoje tem que ser lembrado, até que seja lembrado, mas para você saber de onde Deus te tirou. Como diz Apocalipse capítulo 3, verso 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Ele está falando assim, volta ao primeiro amor, senão eu vou tirar o candeeiro, vou tirar a unção, vou tirar o Espírito Santo da sua vida. Voltar para arrepender, para consertar, mas não é permanecer lá, não é permanecer no erro, não é permanecer no pecado, não é permanecer naquilo que foi infrutífero para você até hoje. Certo pastor Zé Carlos de Curitiba uma vez veio aqui, ministrou uma palavra, só que uma frase, que eu nunca me esqueci. O maior erro é nós queremos mudar as coisas cometendo e fazendo as mesmas coisas do passado. Se nós queremos mudança, nós temos que esquecer o que nós fizemos no passado. Se nós queremos mudança, nós temos que esquecer aquilo que não foi bênção, aquilo que não foi vitória para a nossa vida. Tem que eu passar uma borracha no seu passado, passar algo para apagar o seu passado, para você não ficar preso. Eu convido você nessa noite a pegar aquele baú velho que você tem, aquelas marcas que só te trazem tristeza e derrota. Eu convido você nesta noite a jogar no mar do esquecimento. Que nem Jesus lembra do seu passado. A Bíblia diz que nem Deus lembra dos seus pecados. Ele não vai voltar ali para te acusar. Quem te acusa é o diabo. E você precisa ter autoridade de falar, diabo, você já não tem poder sobre a minha vida. Hoje, eu sou de Jesus.
Você não tem poder sobre a minha vida. Quando nós falamos em renovação de mente, nós começamos a querer crescer, meu irmão, na presença do Senhor. Poderíamos pegar como exemplo um rapaz chamado Geazi. É o moço de Eliseu. A Bíblia fala o tempo todo do moço de Elias, o moço de Eliseu. Ele nunca cresce. Eu gosto dessa passagem, dessa palavra que Deus me deu uns tempo atrás, onde tem, muitas vezes estamos dentro da igreja, mas nós somos moços a vida inteira, somos meninos na fé. Nós não crescemos. E quando nós somos meninos, precisamos de um tutor. Nós não podemos assinar uma venda de um imóvel. Nós não podemos assinar uma procuração, não podemos abrir uma conta em banco quando somos menores. Tem que ter um tutor, não é verdade? E quando você está debaixo da ilegalidade, você tem um tutor que é Satanás. Passa pelo crivo dele. Mas quando você cresce espiritualmente, você sabe que o seu tutor é Jesus. E o seu remidor é Jesus. Quando nós falamos de moço que não cresce, nós vemos Elias, um profeta, que tipifica a igreja primitiva, que tipifica uma igreja que buscava o Senhor, uma igreja que tinha compromisso com Deus, uma igreja que não tinha medo dos profetas falsos, uma igreja que sabia discernir entre o profeta de mentira, o profeta de Baal e os profetas de Deus. Elias sozinho ali no Monte Carmelo, aproximadamente 450 profetas ali, mais uns 300 de contrapeso espiritual ali, ou 400, se eu não me engano. Resumido, mais de 800 profetas estavam ali. Elias, ele clama ao Deus de Israel, ao Deus que você serve, igreja, ao Deus que te comprou, ao Deus que lavou o teu pecado, a tua vida. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, enquanto os profetas de Baal, eu imagino 400, 800 homens gritando. É muita voz, irmãos. O grave retumba longe. É muita voz. E ele sozinho, talvez você fale assim, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Você tem, meu irmão, maior é o que está com você, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Deus já tem honrado essa igreja. Você tem que receber a bênção também. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa tomar posse daquilo que Deus quer para você. Para de ficar pensando no passado. Para de ficar se matando aos poucos. Que você morra, mas morra satisfeito da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Morra com a plenitude de Deus para que você vá para o céu. Não é porque seu pai foi miserável. Com todo carinho e respeito eu estou falando isso. Não é porque o seu pai foi enganador, foi um trapaceiro. Não é porque o seu pai foi um crápula, me perdoa a expressão, que você tem isso no seu coração. Meu irmão, você tem tudo para ser o melhor hoje na sua vida. Você tem tudo hoje para mudar a sua história. Você tem tudo para mudar a sua história. Eu vou tomar a liberdade de falar do meu irmão, do meu primo irmão, que a minha mãe criou dos 3, 4 anos de idade até 21, 22 anos quase. Ele tinha tudo. Eu fico pensando, gosto muito do Rubens, não tem tanto contato, porque corre para lá, corre para cá. Mas eu vejo assim que tinha tudo para ser mais um ladrão, um assassino, um bandido. E a mãe dele teve na rua, não sabe nem com quem que é. Era uma pessoa que tem deficiência física, alguém abusou dela. Era necessidades especiais, minha tia naquela época. Alguém numa construção abusou dela. Ele nasceu com uma certa revolta, mas ele teve tanto carinho na minha casa, que ele e meu irmão de sangue, o Fernando, os dois cresceram juntos, a mesma idade. E era tremendo que para mim, muitas vezes, meu pai naquela época, eu sou mais velho, então o primeiro que quebrou um mato, tremendo, né? Naquela época, então, era dificuldade de criar filho. Então eu não tinha uma bicicleta. Quando eu ganhei uma bicicleta, eu fui buscá-la lá no Padre Eustáquio. Alguém falou com minha mãe, manda seu filho buscar uma bicicleta. Eu fui buscar uma bicicleta, eu tinha uns 10 anos de idade, 12 anos, não sei. Eu fui buscar uma bicicleta. Quando eu cheguei lá, a bicicleta com os 2 pneus furados. A bicicleta estava guardada há uns 50 anos já, era um camelão que chamava naquela época.
E eu peguei aquela bicicleta, não podia arrumar, porque não tinha dinheiro. E eu vim empurrando aquela bicicleta do Padre Eustáquio até no Glória, onde eu morava. Mas eu penso nos meus irmãos mais novos, onde o caçula, o Fernando e o Rubens, o primo irmão, a mãe já comprava 2 bicicletas, uma para cada um. Naquela época já podia. Naquela época já podia comprar roupa para os 2. Aquele jovem podia ter crescido debaixo da revolta também, revolta. Mas eu vejo como que Deus trabalhou na vida do Rubens. Deus foi usando o amor da minha mãe também. Mesmo naquela época nós não conhecendo a palavra do Senhor como conhecemos hoje. Mas naquele tempo minha mãe ministrava amor na vida dele. Minha mãe abençoava, abraçava aquele jovem. Hoje é um empresário muito bem sucedido. Ele é um negão casado com uma loura bonita. É interessante, né? Como é que Deus é maravilhoso. Estou falando de coisas pequenas, não, irmão. Estou falando de misericórdia de Deus. Estou falando das coisas naturais da carne. Não estou falando disso. Eu estou falando assim, que muitas pessoas dentro da igreja só ficam presas no passado. Ficam presas, meu irmão, naquele dia que foi magoado, foi entristecido pelo pastor, pelo obreiro, não consegue liberar o perdão. Não consegue liberar o perdão na vida do irmão. Não consegue liberar o perdão. Aí você vai ficar um moço a vida inteira, vai ficar um menino na fé a vida inteira. Podemos olhar Eliseu. Eliseu, a Bíblia diz que tipifica a porção dobrada. E ele pede a porção dobrada e recebe a porção dobrada. Hoje, a igreja não tem porção dobrada. A igreja hoje tem uma porção sem limites. Hoje é uma porção transbordante, recalcada, sacudida. Essa é a porção que Deus derrama sobre a igreja. É a porção que enquanto houver vasilha, vai descer azeite. É a porção que enquanto houver vaso, vai ter novidade, vai ter bênção, irmãos. Nós só vamos receber quando nós apagarmos as mazelas da nossa vida. Você não sabe, você acha que eu tenho amnésia, como diz, eu vou esquecer o meu passado? Não. Eu sei muito bem o que eu passei. Eu estava com o irmão Rui ontem ainda, algumas moravam no Ipanema, eu falava, o irmão Rui tinha uma pinguela ali para atravessar o Alves Camargos, era tudo ruim de terra, ele lembrava de tudo, porque ele morou ali. No Dom Bosco eu morei aqui no Glória. Eu falei, pois é, aquela época eu atravessei aquela pinguela com aquele cabelo e caí lá embaixo, no córrego. Primeiro, tem coisas que a gente marca na nossa vida. Eu gostava tanto da minha avó, um dia minha avó morre. Eu chorei tanto naquela época, tanto, parecia que eu ia morrer junto com ela. E às vezes não conseguimos liberar uma pessoa que já partiu. Liberar. Perdão pelos nossos antepassados, como Davi orou, pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados. Não é que você vai oferecer vela, vai mandar celebrar um culto para aquele que já morreu, não existe isso não. Mas no mundo espiritual, meu irmão, tem que ser quebrado as cadeias familiares. Tem que ser quebrado isso. Não é porque os seus pais foram miseráveis que você precisa ser, não, eu tenho essa linhagem. Você tem uma linhagem sacerdotal. Você tem uma linhagem hoje lavada pelo sangue de Jesus. Você tem uma linhagem hoje, meu irmão, de um governo de Deus sobre a tua vida. A sua linhagem é outra hoje. A sua linhagem hoje é outra. É outra. É outra. É outra. E infelizmente também tive primos que foram bandidos. Fiquei sabendo de alguns, de um que já até falecido. Droga, foi pro crime. Mas o passado deles, a vida deles, não compromete a mim, irmão. Porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Se você tem um alvo, para de ouvir quem não tem alvo. Se você tem um alvo, começa a fechar os seus ouvidos para quem está de fora. Olhe o fruto da árvore que está ministrando sobre você. Para você saber se você pode ouvir, veja se a pessoa tem vida com Deus. Ah, não conhece muito a Bíblia, não esquece isso.
que o diabo conhece muito melhor do que muito crente. Veja o fruto, veja a árvore que está ministrando sobre você. Tem compromisso com Deus? É fiel ao Senhor em tudo? Porque não adianta ser fiel só nos dias de festa, então. Tem que ser fiel nos dias de choro também. Tem que agradar ao Senhor, ser adorador do Senhor. Como foi ministrado aqui hoje. Adorador, meu irmão, não é só na hora que está tudo bem, não. Adorador é em qualquer momento da sua vida. Qualquer momento. Eu não posso entrar na sua casa e mudar o seu jeito de fazer o arroz, de arrumar a sua casa, de educar seus filhos. Não posso. Mas você pode mudar o jeito de ser. Você pode mudar. Você pode mudar. E eu não quero falar que vai ser da noite para o dia, não. Mas você pode trabalhar. Paulo diz em capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 1, que nós devemos aperfeiçoar. Aperfeiçoar é passo após passo, dia após dia, é de glória em glória. É de glória em glória. A nossa luta, ela é diária. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então não fique esperando em berço esplêndido as coisas acontecerem. Vai para o campo. Vai para a luta. Lute as lutas do Senhor sobre a tua vida. Não fique lutando coisas que Deus não mandou você lutar. Não fique pegando batalha que Deus não mandou você pegar. Fala para o seu irmão, não carregue Ló. Não leve Ló na sua bênção. É peso. Quando nós temos o nosso entendimento mudado, podemos falar de Eliseu, voltando a Eliseu. Eliseu, ele colou com Elisa e falou, eu quero porção dobrada, eu quero receber. Você está pedindo duas coisas, vai ser cobrado, é muita coisa, eu quero. E o moço, o tempo todo que andava, só queria satisfação própria. O moço que andava com Eliseu. Quando Eliseu cura Naamã, fala para Naamã, o centurião, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. O centurião, o general da guarda volta para Eliseu e pergunta, quanto é que é? O que eu tenho que te pagar? Ele fala, fica com você os teus bens, não quero nada. A Bíblia fala de graça, nós recebemos, de graça nós damos. Não tem nada, você não tem que pagar nada para Deus, meu irmão. Você não tem que pagar nada para Deus. Ele não te cobra nada. Quando você traz o dízimo, você está devolvendo, não está pagando o dízimo. Você está devolvendo aquilo que não te pertence. Quando você está trazendo oferta, você não está pagando esmola para Deus. Deus não precisa de esmola. Você está entregando, sacrificando, ofertando uma oferta, uma quantia. Quando você fizer voto ao Senhor, você vai cumprir o seu voto. E a Bíblia diz que é melhor não fazer um voto do que não cumprir, porque Deus não ama, detesta voto de dor. Quando Naamã é curado, o moço que estava sempre ao lado do profeta ouve e vai atrás de Naamã. Quando Naamã toma a distância, ele vai atrás e recebe de Naamã o prata, utensílios, dinheiro, recebe. Quando ele volta, o profeta deu a sentença. Meu filho, o que você fez? O que você fez? A lepra que estava sobre Naamã virá sobre você. E ele morre. Quando nós crescemos, meu irmão, nós não criamos olhos altivos e nem ambicionamos nada alheio. Se Deus está prosperando o irmão, deixa Deus prosperar o irmão e ore, abençoando, para que a bênção também seja alcançada sobre você. Para que a bênção também, porque quando você abençoa, Deus olha dos céus e retribui a sua oração. Deus abençoa a sua vida. Aquilo que é do pastor Amaral é do pastor Amaral, tem endereço certo. Aquilo que é do pastor Davi é do pastor Davi. Aquilo que é do irmão Anderson é do irmão Anderson. Não adianta. Aleluia. Quando nós mudamos o pensamento, nós deixamos, meu irmão, como Paulo fala aqui, ele se referia também às leis, que muitos ainda estavam em cima do muro com as leis.
E hoje nós vivemos na plenitude da graça do Senhor. Não é que a graça é mais fácil que a lei, não. Isso é engano seu. Mas a Bíblia diz que nós não devemos usar da liberdade à carne. Usar da liberdade da graça para dar ocasião à carne. Nós temos que vigiar o tempo todo. Quando você está debaixo dessa dependência, eu quero dizer que eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que ninguém aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando nós estamos debaixo da graça, debaixo da obediência do Senhor, eu quero falar que Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Pastor, mas eu não tenho essa capacidade de falar em público e tal. Eu gostei do irmão Juliano aqui, ele é tão calado, e aqui ele desembolou o negócio. Uma bênção. É Deus é que enche a nossa boca, irmão Juliano. Deus é que enche a nossa boca e nos capacita. Talvez você tenha uma habilidade, desenvolve uma habilidade grande para uma coisa que eu não vou fazer. Mas se eu começar a praticar, talvez eu vou chegar perto de você. Hoje eu tenho desenvolvido a pregação que Deus tem dado para essa igreja. E não tem nada anotado aqui. Mas é porque já tem alguns sermões que eu já preguei. E a gente vai pregando. E com certeza tem muitos homens aí que têm pregado há 30 anos na minha frente já. E com certeza pregam muito melhor que eu, não tem dúvida. Mas à medida que nós vamos fazendo algo, nós vamos alcançando a perfeição. À medida que você vai praticando, você vai alcançando a perfeição. À medida que você esquecer o passado e começar a praticar a fé, você vai alcançar a perfeição no Senhor. Amém? Quem está entendendo, dê glória a Deus. E quantas pessoas, para encerrar essa palavra, poderíamos ficar aqui mais um tempo, mas quantas pessoas que têm um alvo, têm um objetivo, aí chega alguém para acusar. Aí Deus me leva lá na passagem daquela mulher pega em adultério. Aquela mulher estava errada ou não, igreja? Eu vou perguntar novamente. Aquela mulher pega em adultério, ela estava errada ou não? Jesus, que os doutores da lei levaram até Jesus, estava errado? Você precisa saber o que é errado e o que é certo. Nós não podemos concordar com ele. Não podemos. Mas também não podemos justificar um erro com o outro. Aquela mulher foi pega em adultério e levado até Jesus ali na praça pública. Jesus escrevendo ali no chão com seu dedo, na areia. E eles levam e diz para ele: olha, essa mulher foi pega em adultério e tal. Só que a Bíblia lá em Levítico diz que teria que levar os dois, não um. A Bíblia diz, a lei, pela lei de Moisés, teria que levar a mulher e o homem, não só a mulher. Então Jesus, ele é conhecedor da lei e ele é a palavra. Se ele é a palavra, ele é o alfa e o ômega. Ele é o logos, ele é o rema, ele é a essência da glória de Deus manifesta em carne. Ele é Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele é o rei. E a Bíblia diz que quando chegam ali, fala para ele, ele levanta a cabeça, olha, só mesmo para que os olhos dele passem sobre aqueles homens. Mas de cabeça abaixada ele já sabia tudo o que estava acontecendo ali. Mas ele olha e diz: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que foi retirando-se do maior até o menor. E ele, voltando a sua cabeça para o chão, continua escrevendo ali. Imagina escrevendo: hipócritas, bando de religiosos, frios, calculistas, imorais, faladores, presunçosos, caluniadores. Eu imagino Jesus escrevendo isso na areia ali. E ele, quando volta o seu olhar para cima e olhando para aquela mulher, vê ela sozinha. Imagina que a mulher trêmula esperando a sentença dela, porque não tinha como correr da lei. Mas a sentença dela foi dada ali: mulher, onde estão os que te acusam? E ela falou: Senhor, só restou eu.
todos foram embora. Eu imagino eles pensando assim: então vai, porque eu não posso te levar para todo lado. Vai. E não peques mais. Vai. Segue a tua vida. Não peques mais. Aquela mulher posteriormente veio ungir Jesus com um óleo. Aquela prostituta que Judas Iscariotes levantou o corpo. Tem muitos querendo bloquear a sua bênção. Fala com o seu irmão: não deixa ninguém bloquear a sua bênção. Não deixa ninguém. Faz para o Senhor melhor. Se estão querendo te acusar, olha, pergunte para essa pessoa que está te acusando: quem te colocou como juiz sobre a minha vida? A Bíblia diz: como poderá cego guiar cego? Não é verdade? Às vezes vem acusar a sua vida, vem falar de você e tal. Olha para a pessoa. Quem sabe que ela não é um desses hipócritas, que não tem vida com Deus, não tem compromisso com Deus, religiosos. Ao invés de levar uma placa na testa escrito santidade ao Senhor, leva uma placa na testa de tantas coisas menos compromisso com Deus. Eu oro para que Deus, Ele a cada dia venha transformar a minha vida e a sua vida, a nossa vida. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Que você venha largar aquele fardo que Jesus já carregou sobre si. Entregue na mão dele, completamente. Pegar aquele baú velho e começar a limpar a sua casa. Começa a pedir a Deus para abrir os seus olhos e começa a ver, meu irmão, dentro de sua casa, os pontos firmados que tem lá. Eu creio que nesta noite aqui, Deus vai abrir os seus olhos e você vai chegar em casa e vai começar a ver as coisas que não agradam a Deus. Você vai tirar aquele tercinho que está de pendurado na cama do seu filho. E você não tem autoridade. Eu te falo que você tem autoridade em nome de Jesus. Você vai jogar fora aquele dentinho que está guardando como idolatria. Você vai tirar da carteira aquela nota de $1 e vai gastar ela no mercado. Isso, entrega de oferta. Mas não deixa isso como chama de dinheiro, não. Isso é atraso de vida. Vai tirar aquele trevo de 4 folhas. Vai tirar aquela cruzinha que você carrega achando que é de Deus. Vai tirar aquela fita do seu braço colorida, porque é uma aliança, é um voto. Meu irmão, Deus, o voto que nós fazemos, aliança, é pelo sangue do Cordeiro, não por aliança de homem, não por cordinhas. Me perdoa se eu estou tocando o seu ego. Mas que avivamento, meu irmão, toma posição. Se quiser ver o poder do Espírito Santo na sua vida, quer ser batizado do Espírito Santo, quer falar em línguas, quer ser autoridade de Deus nessa terra, quer ser agente de bênção nessa terra, então vamos tomar posição. Vamos começar a andar na presença do Senhor. Vamos começar a querer ser perfeito. A querer ser perfeito. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Quando você fizer compra no supermercado, abençoa o alimento que chega na sua casa. Aquilo que você vê que é contaminado, você não leva para dentro da sua casa. Você vai chegar alegre. Graças a Deus. Passando para Deus, me lembrou um versículo aqui, Jeremias 17, versículo 13, que quando nós aceitamos Jesus como
andamos no caminho dele, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que ninguém é digno de abrir o livro, este livro. Ninguém. Nem os profetas, nem Satanás, nem os 24 anciãos que estarão no trono de Deus, que estão no trono de Deus. Mas o único digno de abrir o livro da vida é o próprio Jesus, no juízo final. Mas quem abandona o Senhor, olha o que diz Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. No versículo 14: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, o pastor Patrício está falando aqui que Jesus podia estar escrevendo ali no livro, na terra, o nome daqueles hipócritas, daqueles religiosos. Que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças a Deus pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, pelo teu carinho para com essa igreja, pelo teu amor, misericórdia, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja aqui reunida, Pai. Cada vida, Pai, nesta noite eu te peço, Pai querido, começa a abrir os horizontes, ó Pai. Meu Deus, tira essa catarata espiritual, tira, Deus amado, essa miopia, Pai, essa cegueira, em nome de Jesus, ó Pai, que eles vejam, Pai, que a tua igreja possa ver a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, amarra o que está amarrando, meu Deus, prende o que está prendendo, Pai. Meu Deus, e libera nesta hora a vitória sobre o teu povo, Pai. Aquele Deus amado que precisa de uma cura, Senhor, na alma, seja nesta noite transformado pelo teu poder, pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei, Deus amado, que muitos que estão aqui, Senhor, um dia foram feridos, machucados, ó Pai amado. Mas, ó Deus, que nesta noite sejam apagados todas as suas transgressões, as suas dores, ó Pai. E que seja, Deus, uma cura, como está escrito em Jeremias: salva-me, Senhor, e serei salvo, cura-me e serei curado, livra-me e serei livre. E a tua palavra diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abençoa o teu povo, Pai amado, com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abre portas onde é necessário abrir, e fecha, Deus, aquelas que o Senhor não quer que abra, Pai. Portas de emprego sejam abertas, ó Pai. Causas judiciais sejam liberadas este mês ainda, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, São Paulo, os irmãos que estarão indo para lá também na semana que vem, em nome de Jesus Cristo. A consagração do irmão Leandro ao ministério pastoral ali em São Paulo, Pai. Aos diáconos ali também, Senhor. Meu Deus, a vida do pastor Décio, Deus, a vida financeira e sentimental de cada um aqui neste ministério, Pai. Os que estão aqui visitando pela primeira vez também, Senhor. Nós, ó Deus, te honramos, ó Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo.